Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí no seu horário de estudos, já em alta madrugada, 9, 10, 11 horas da noite. Então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, nosso companheiro de estudo aqui junto à equipe LAC Concursos. Você já me conhece, eu sou a professora Débora Botan, professora de Direito Penal aqui do LAC Concursos, e também agora estamos trabalhando esse edital, essa disciplina tão interessante, Medicina Legal, que é uma disciplina, que é o estudo do direito, que está muito próximo com o quê? Muito próximo com o processo penal. Então, quando fala em medicina legal, estamos diretamente associados a quê? Ao direito penal e ao direito processual penal. Falamos diretamente associado. Por quê? Porque é a nossa rotina de dia a dia, quando fala assim, perícia, em peritos, em medicina legal, medicina forense, nós já estamos associados a quê? A cena de um crime, a uma morte violenta, a um acidente de trânsito, mas isso não quer dizer que medicina legal também não se aplique a outros ramos do direito. Nós vimos na aula passada o quê? Medicina legal sendo aplicada no direito civil, um teste de paternidade. Nós vemos também o quê? Medicina legal sendo aplicada onde? No direito previdenciário, não é mesmo? Uma perícia para constatar, para confirmar uma invalidez, para verificação se aquele cidadão faz jus, se ele tem ou não tem direito a uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Ou seja, falou em medicina legal, falamos de maneira geral a quê? A associação de duas ciências que trabalham juntos. A ciência médico-biológica e a ciência jurídica, ok? Então, na nossa aula 1, na nossa aula de perito, nós fizemos essa breve introdução de medicina legal e apresentamos essa associação da ciência médico-biológica, a ciência jurídica. Então, são duas ciências que se unem, duas ciências que se juntam, para bem o juiz aplicar a legislação sem erros, né? Sem mácula, diminuindo assim as chances de um possível erro, diminuindo assim as chances de uma decisão vazia, de uma decisão distante o quê? Da verdade real. Sim, por quê? Porque no processo penal, o que busca-se é o quê? Qual é o princípio que vigora no processo penal? Princípio da verdade real, ok? Então, o juiz, a autoridade policial, eles utilizam o quê? De todos os meios de provas possíveis e admissíveis no sistema brasileiro, todos os tipos de provas legais, para quê? Para que possam, de fato, compreender o que aconteceu, por que aconteceu, como ocorreu, para fins o quê? De considerar ou não o réu culpado, considerar ou não o réu o quê? Inocente. E quando fala-se de provas no direito processual penal, inegavelmente estamos diretamente relacionados a quem? A figura do perito e a realização da perícia, ok? Então, em relação ao perito, nós já vimos na aula 1. A aula de hoje eu quero convidá-los a participar da aula de hoje, cujo tema é perícia, ok? Perícia, parte 1. Este tópico, perícia, nós dividimos em perícia parte 1 e perícia parte 2. Por que essa divisão? Na parte 1, na aulinha de hoje, que nós vamos dar início agora mesmo, nós vamos fazer uma introdução em relação ao tema de perícia, ok? Nós vamos ver a definição de perícia, nós vamos ver a finalidade da perícia e nós vamos ver alguns exames. Em que consiste o exame de corpo de delito? Em que consiste o exame de necrópsia e autópsia? Em que consiste um exame de local? Um exame por escrito? Um exame laboratorial? Tá? Então, nós vamos fazer um apanhado geral deste tema denominado perícia, que está sendo cobrado no edital do seu concurso. Isso será realizado na aula agora, aula parte 1. Na aula parte 2 de perícia, nós vamos trabalhar em especial a legislação processual penal referente à perícia. E é aí que você tem que redobrar os seus momentos de estudo. É aqui na aula 2 que você tem que redobrar a atenção, redobrar a compreensão deste tema. Por quê? Porque é importante, sim, você compreender a diferença entre um exame de autópsia e um exame de
necroscopia. É importante você compreender essa diferença. É importante você compreender o que é exame de corpo de delito. É importante, é interessante. Só que as questões que são cobradas nos concursos referente a este tema, elas são extraídas do texto de lei. Elas são extraídas lá do Código de Processo Penal. Então, é de extrema importância que conheçamos, compreendamos o quê? Os artigos sobre perícia que estão dispostos lá no Código de Processo Penal, que é o que nós denominamos contextualização legal da perícia. Então, a contextualização legal da perícia, ela compreende o quê? O artigo começa no artigo 158 e termina no artigo 184. Salvo engano, são 22 artigos, ok? Esse tema da perícia, em geral, ela está dentro o quê? Dentro do capítulo de provas, tá? De provas. Então, quando você abre o seu Código de Processo Penal, lá em provas, logo você já vai ver o quê? O tema referente à perícia, ok? Então, contextualização legal e estudo dos artigos do Código de Processo Penal referente à perícia fica para a próxima aula. Perícia, parte 2. Compreensão geral sobre perícia fica agora para a parte 1, ok? Então vamos dar início para a nossa aula, que eu sei que você não tem tempo a perder e quer logo conhecer e matar esse assunto para já irmos para o próximo, não é mesmo? Então olha só, medicina legal, perícia, parte 1. A definição de perícia. Nós vimos na aula passada que quem é o perito? Perito é aquele conhecido como expert em determinado assunto. É aquele que domina sobre determinada área do conhecimento o que? Aprofundamento técnico-científico daquele tema. Então, perito nada mais é que um expert em determinado assunto. É aquele que detém conhecimentos profundos, técnicos, científicos sobre determinada área do conhecimento. O perito ele pode ser oficial, quando já é servidor público, e não oficial, também conhecido como perito ad hoc, tá? Ou perito nomeado, ok? O perito, ele faz o quê? Ele faz perícia. E em que consiste perícia, professor? O que eu posso compreender como perícia? O que significa periciar algo? Perícia nada mais representa, perícia nada mais é que o exame minucioso sobre determinada situação, nada mais é que o olhar clínico sobre a cena de um crime, o olhar clínico sobre uma lesão corporal, um olhar clínico diante de um aborto para detectar se é um aborto criminoso ou se não é um aborto criminoso. Então, nada mais representa que um exame minucioso de determinada situação que é apresentada ao perito. Então, a perícia, ela pode recair, por exemplo, sobre um cadáver. Ela pode recair, por exemplo, sobre uma pessoa viva que apresenta lesão corporal. Né? Pode recair sobre o instrumento utilizado no crime, a arma utilizada no crime. Sim, vai periciar a arma para ver o quê? Para ver se realmente os disparos que atingiram a vítima saíram desta arma. Para ver realmente, ou outra situação, para ver realmente se essa arma branca, se essa faca, se esse estilete, se essa caneta, né? Se ela era ou não capaz, se é um instrumento capaz de produzir o quê? Os ferimentos que a vítima apresenta. Então, perícia nada mais é que lançar um olhar, lançar um exame minucioso sobre determinada situação que é apresentada ao perito. E esta situação é apresentada ao perito mediante o quê? Mediante um pedido da autoridade policial ou do juiz, tá? Ou do juiz. Ou seja,
O juiz, a autoridade policial, detém conhecimentos o quê? Jurídicos, não é verdade? Não detém conhecimentos médicos, biológicos aprofundados. Pode ter uma noção, mas não detém conhecimentos médicos, biológicos aprofundados. Então, diante de um crime violento, a autoridade policial ou o juiz requisita ao perito: olha, eu não tenho, eu como juiz que presido o processo, eu como autoridade policial que presido o inquérito policial, não tenho conhecimentos específicos nesta área para averiguar o quê? A causa da morte. Qual foi a causa da morte? É uma morte violenta ou não é uma morte violenta? Então o juiz vai requisitar o quê? Que esses peritos, que esses experts façam o quê? Um exame apurado, uma análise minuciosa para verificar do que se trata aquela situação, tá? Se é uma morte violenta, se é uma morte natural, se trata-se de suicídio ou trata-se o quê? De homicídio, né? E assim, são eles as situações apresentadas para os nossos peritos. Nós temos os peritos de campo, que vão diretamente até o local, até a cena do crime, colhem todo o material, todo o vestígio do crime e levam para a equipe o quê? Laboratorial. Por isso que nós temos o quê? Nós temos também os exames laboratoriais que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Assim sendo, nós podemos considerar perícia como o quê? Pessoal, olha aqui. Eu trouxe aqui para vocês, para ficar armazenado no seu material, uma definição simples, porém completa, tá? Sobre o que vem a ser perícia. Então, olha só, a perícia nada mais representa que uma análise minuciosa de determinada situação que é apresentada ao perito. Pode ser a cena de um crime, a vítima de lesão corporal, uma arma utilizada na conduta criminosa ou um cadáver. A perícia compreende um conjunto de procedimentos, o quê? Procedimentos técnicos científicos, pelos quais procura-se desvendar, procura-se descobrir o quê? A existência ou não de certos acontecimentos. Aquela cena é uma cena de crime ou não é uma cena de crime? Né? Ou diante da certeza dos acontecimentos? Não, estamos diante de uma cena do crime. Ok, então vamos buscar o quê? Desvendar como esse crime ocorreu, quem o praticou, como foi realizado. Então, são todas essas questões que a perícia busca desvendar. Primeiro, estamos diante de uma cena de crime? Primeira pergunta que deve ser realizada, que o perito vai responder. Depois, se estiver diante da cena de um crime, né, ele vai responder como esse crime ocorreu. E depois, vamos buscar a autoria, quem praticou esse crime, não é mesmo? Por quê? Essa primeira pergunta é muito interessante de responder. Imagine-se que o perito é chamado por quê? É chamado porque no edifício X, né, lá do 22º andar, alguém supostamente se jogou. Então o perito vai até o local do ocorrido. Não falamos local do crime porque ainda não temos certeza se trata de uma conduta criminosa. Então o perito dirige-se até o local do crime, vai verificar primeiro a vítima, o chão, né? Está morta, constata a morte e vai aonde? Até o apartamento. Lá, o perito ele vai ter plenas noções, ele é um expert no assunto, ele tem experiência, ele demanda conhecimento. Lá ele vai periciar o local, vai ver, olha, tem marcas de arranhões, tem marcas que ele tentou se segurar, há sinais de luta pelo apartamento ou não. Diante de toda essa análise, o perito vai poder chegar à conclusão, olha, não trata-se da cena de um crime, trata-se de mero o quê? Suicídio. E suicidar-se não é crime, né? Suicidar-se não é crime. O que é crime? Crime, o 122 fala que crime é auxiliar, induzir, instigar a pessoa a suicidar-se. Então, crime é auxiliar, instigar, né?
ou induzir alguém a suicidar-se. Essas 3 condutas, elas são criminosas, ok? E o agente que instiga, que induz ou que auxilia, só responderá por este crime se da tentativa do suicídio resultar lesão corporal de natureza grave. Do contrário, também não responde por crime algum. Significa que, imagine a seguinte situação. Imagine que, vou pegar mim como exemplo para não utilizar vocês. Em sala de aula, eu sempre escolho um aluno, mas aqui vou utilizar a mim. Olha só, vamos lá. Imagine que eu queira me suicidar, certo? Então, o pessoal, uma amiga minha me instiga. Fala, não, Débora, é isso mesmo, vai, suicide-se, decaba a sua vida e tudo ficará resolvido para sempre. Vai visitar outro mundo, tá certo, é você. Em razão da instigação dela, eu tomo a minha decisão. Pulo da sacada lá do meu apartamento. Caio, mas não apresento nenhuma lesão corporal de natureza grave. Diante disso, eu não respondo por tentativa de suicídio, porque suicidar-se ou tentar suicidar-se não é crime. E aquela minha amiga que me instigou também não responde por instigação ao suicídio. Por quê? Só responde por instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, se de fato o suicídio se consuma ou se da tentativa resulta lesão corporal de natureza grave. Como no meu caso, eu não me suicidei, nem tampouco apresentei lesão corporal de natureza grave, significa que ela não responde por crime algum, nem tampouco eu. Agora, se de fato eu tivesse alcançado o meu objetivo morte, ou não alcançado o objetivo morte, mas lesão corporal de natureza grave, eu não responderia por nada, porque suicídio ou tentativa não é crime para o suicida, ok? Mas aquela pessoa que me instigou responderia por instigação. Por quê? Porque da instigação resultou lesão corporal de natureza grave. Esse é o nosso artigo 122, parte especial do Código Penal. Então, primeira coisa que o perito vai verificar é se ele está ou não está diante da cena de um crime, ok? Né? Ou seja, não houve crime, ninguém praticou um crime ali, houve um suicídio. Alguém decidiu tirar a própria vida, ok? Então, primeiro ele vai responder, estamos diante de uma cena de crime, tem um agente criminoso, né? Tem autor de crime que precisa ser identificado, né? Se tiver, beleza, estamos diante da cena de um crime. Depois, vamos procurar vestígios que levem o quê? A materialidade e a autoria deste crime. São esses os objetivos da perícia. Significa que a perícia, ela é de extrema importância, tá? Para a convicção do juiz, se houve ou não houve crime, bem como sobre a autoria e materialidade de uma conduta criminosa. Então, nós podemos dizer que nos crimes violentos, né, a perícia ela é o que? Ela reina como protagonista no mundo das provas, tá? Ela reina como protagonista no mundo das provas, em se tratando de direito processual penal, ok? Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Ah, já ia esquecendo,
Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo do YouTube, aqui, tem um link do site, você clica, vai ser direcionado por lá concursos, você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você, venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.